Senhoras e senhores deputados, uma boa tarde. Queria cumprimentar o deputado Conte Bittencourt, também o deputado Paulo Ramos. Eu vou ser, senhor presidente, breve nesse expediente final, mas pedi a palavra aqui para fazer um registro de uma importante audiência pública que foi realizada hoje na Comissão de Tributação, presidida pelo deputado Luiz Paulo, cujo objetivo foi trazer a essa casa a Secretaria de Estado de Fazenda para que nós pudéssemos receber informações. O deputado Paulo Ramos esteve presente também nessa audiência pública, para que nós pudéssemos trazer, senhor presidente, receber do senhor presidente informações a respeito da diminuição do valor que estava previsto de ser emprestado ao Estado do Rio de Janeiro, de 3,5 bilhões no âmbito do Acordo de Recuperação Fiscal do Estado, e que todos nós, a sociedade carioca e fluminense, todos nós fomos surpreendidos quando, depois do Estado ter publicado no Diário Oficial uma abertura de crédito de 3,5 bilhões de reais, ter lançado um edital de leilão de 3,5 bilhões de reais, o Tesouro Nacional reavalia as ações da SEDAI e determina que o empréstimo não poderia ultrapassar 2,9 bilhões de reais. O representante da Secretaria da Fazenda foi inquirido pelos deputados e trouxe algumas informações que ratificam as nossas preocupações. Primeiro, senhoras e senhores deputados, a total falta de pulso, de desejo, de vontade do governo do Estado em defender os interesses da população carioca e fluminense. Prestem atenção, os senhores. O governo do Estado contratou, sem licitação, a Fundação Getúlio Vargas, pagando à Fundação R$900 mil para que ela levantasse o valor da SEDAI, que lastrearia, basearia o pedido de empréstimo. Essa avaliação feita pela Fundação Getúlio Vargas apurou um valor da SEDAI de 8 bilhões de reais. Porém, com a decisão do ministro Fux, tomada esse ano, que isenta a SEDAI de imposto de renda, a própria Fundação reestimou o valor da SEDAI em 12,5 bilhões de reais, porque além da redução da carga de tributos que vai ser paga pela SEDAI, existe um estoque da dívida a ser recolhido. Por isso, essa avaliação de 12,5 bilhões de reais. Deputado Paulo Ramos, que estava presente à reunião, por favor, uma parte. Somente para pedir a Vossa Excelência um pequeno esclarecimento. Pois não. A Fundação Getúlio Vargas foi contratada há poucos dias atrás. Será que a Fundação Getúlio Vargas já fez qualquer avaliação? Eu estou assustado, porque me parece, e isso comprova, eu não conheço nenhuma experiência da Fundação Getúlio Vargas em fazer esse tipo de avaliação. Além, não conheço nem outra. Foi contratada sem licitação. E com qual velocidade, com quais informações, com quais dados avaliou a SEDAI? Que não tem ações na Bolsa. Então, a cada dia, mesmo a avaliação apresentada por Vossa Excelência, superar os números que vêm do governo federal e que submete o governo do Estado, mesmo assim, na minha intuição, sem qualquer dado, a SEDAI vale muito mais do que isto. Mas eu queria compreender quais foram os critérios para que a Fundação Getúlio Vargas, com tanta rapidez, apresentasse os números que Vossa Excelência traz ao nosso conhecimento, recolhendo da reunião que houve hoje na parte da tarde. Então, não vi o documento, não sei se Vossa Excelência viu, mas se a informação foi dada pelo representante da Secretaria de Fazenda, mas precisamos, então, pedir a cópia desta avaliação. Perfeito. Deputado Paulo Ramos, eu compartilho do seu sentimento e da sua avaliação, e nós mesmo, durante a audiência pública, deliberamos solicitar ao governo do Estado, à Secretaria de Estado de Fazenda, todo esse estudo da Fundação Getúlio Vargas, que Vossa Excelência tem absoluta razão, foi feita de maneira relâmpago e nós não temos nenhuma garantia, nem segurança nele. Mas o ponto, senhor presidente, nós fizemos esse questionamento e iremos receber essas informações
O ponto, senhor presidente, mesmo assim, levando-se em consideração que essa questão da Fundação Getúlio Vargas precisa ser avaliada com cuidado, a avaliação mínima apresentada pela Fundação Getúlio Vargas, de 8 bilhões de reais, já daria o lastro para que o governo do Estado obtivesse um empréstimo de 3 bilhões e meio de reais, porque o que foi avançado com o governo federal, que o empréstimo teria que ser no mínimo de 50% do valor apurado como sendo o valor da SEDAI. Só que o governo federal simplesmente desconsiderou a avaliação feita pelo governo do Estado e utilizou para valorar a SEDAI o seu patrimônio líquido, simples, puro, o patrimônio líquido da SEDAI, que é de 5,9 bilhões, dividiu por 2, deu os 2,9 que ele liberou. Ou seja, a avaliação feita pela Secretaria do Tesouro Nacional foi uma avaliação absolutamente equivocada, depreciando absurdamente o valor da SEDAI e, consequentemente, diminuindo o valor do empréstimo a que tinha direito pelo entendimento com o Acordo Federal o Estado do Rio de Janeiro. E, infelizmente, o Estado do Rio de Janeiro simplesmente aceitou o que veio de Brasília sem qualquer contestação, sem segurança no número que ela apresentou no Tesouro Nacional e aceitando uma valoração de uma empresa pelo patrimônio líquido, o que é injustificável. Quem é que pode dizer que a SEDAI vale pouco mais de 5 bilhões de reais, uma empresa que tem resultados anuais aferidos nos últimos anos da ordem de quase 500 bilhões de reais e que agora, estando isenta do imposto de renda, do recolhimento do imposto de renda, terá uma alavancagem no seu fluxo de caixa ainda maior. Então, essa foi a informação que nós recebemos e contestamos veementemente a posição inerte do governo do Estado contra os interesses do Rio de Janeiro. Isso é importante deixar muito claro. E também ficou claro, senhoras e senhores deputados, e nós inquirimos ao representante do Poder Executivo que estava presente na reunião, como que o governo do Estado iria compensar esse déficit, essa falta de 600 milhões de reais entre os 3,5 que viriam vir e os 2,900 que efetivamente iriam chegar. E as respostas foram absolutamente evasivas. O representante do governo do Estado, textualmente, da Secretaria de Fazenda, disse que para pagar os salários atrasados, mais o 13º de 2016, serão consumidos 2 bilhões de reais. Dos 2.900, restariam apenas 900. Isso já deixa claro, e absolutamente claro para a população do Rio de Janeiro e para o servidor público, que o 13º salário de 2017 não será pago na sua integralidade, pois o valor do 13º de 2016 é 1,2 e estima-se para o 13º de 2017 um montante bastante superior. Ou seja, senhor presidente, ficou muito claro que o cheque em branco que foi dado pela maioria do governo aqui nessa Assembleia Legislativa, quando foi aprovada a alienação integral das ações da SEDAI, ele foi preenchido com valor a menor do que o combinado. E isso vai fazer falta dentro da busca do reequilíbrio do Estado e principalmente para se colocar os salários dos servidores em dia. Nós também combinamos na mesma reunião, por proposta, aliás, do deputado Paulo Ramos, que na próxima reunião seja convocado o secretário de Fazenda, porque veio um assessor que não tem as informações todas e é claro que ele serve de um anteparo para informar aquilo que lhe interessa, sem a responsabilidade, com a possibilidade de dizer esse número eu não disponho ou aquele dado eu não disponho. Então, nós hoje tivemos um avanço, ficou absolutamente claro. Primeiro, a falta de credibilidade, de autoridade do governo para defender os interesses do Rio de Janeiro. Segundo, que a SEDAI foi subavaliada e que os 600 milhões de reais que foram retirados do empréstimo não permitirão que os servidores tenham os seus salários em dia nesse ano, até o final do ano de 2017, o que gera uma gravíssima preocupação. E isso ensejará que a nossa comissão siga nesse tema, aliás, que foi colocado em audiência pública por proposição minha, de modo que nós possamos ter esse dado passado a limpo e responsabilizar
às autoridades que não têm competência e capacidade para defender adequadamente os interesses do Rio de Janeiro. Sombrias perspectivas para a implementação do plano de ajuste fiscal, já que na largada nós largamos com 600 milhões a menos e ninguém, deputado Conte Bittencourt, disse absolutamente nada no âmbito do Executivo para defender os nossos interesses. Senhor presidente, era essa a minha consideração e seguimos com o debate. Muito obrigado.